Lição 18. A fim de crescer precisamos obter o necessário para nosso crescimento. Isso é produzido em função da lei da atração. Este princípio é o único meio pelo qual o individual se diferencia do universal. Pense por um momento, que poderia ser um homem se não fosse um marido, um pai, ou um irmão, se não estivesse interessado no mundo social, econômico, político ou religioso. Ele não seria nada senão um ego teórico abstrato. Ele existe, portanto, somente em sua relação ao conjunto, em sua relação a outros homens, em sua relação à sociedade. Esta relação constitui seu entorno e não há outro modo. É evidente, portanto, que o indivíduo é simplesmente a diferenciação de uma mente universal que ilumina todo o homem que vem ao mundo e sua suposta individualidade ou personalidade consiste em nada senão o modo pelo qual ele se relaciona com o conjunto. Isso chamamos de seu ambiente e é produzido pela lei da atração. A lição 18, que segue, tem algo mais a dizer referente a esta importante lei. 1. Há uma mudança no pensamento de mundo. Esta mudança está transpirando silenciosamente em nosso meio, e é mais importante que qualquer um que o mundo tem experimentado desde a queda do paganismo. 2. Esta atual revolução nas opiniões de todas as classes de homens, desde o mais culto e estudado até ao da classe operária, se permanece sem igual na história do mundo. 3. A ciência ultimamente fez extensos descobrimentos, revelou tal infinidade de recursos, revelou enormes possibilidades e muitas forças insuspeitas, que os homens cientistas vacilam, mais e mais em afirmar certas teorias segundo o estabelecido sem sombra de dúvida, ou em negar outras teorias como absurdas ou impossíveis. 4. Uma nova civilização está nascendo, costumes, credos, e o antigo estão passando, visão, fé e o serviço estão tomando o seu lugar. Os grilhões da tradição estão se retirando da humanidade, assim como as impurezas do materialismo estão se consumindo, o pensamento está sendo liberado e a verdade roubada está renascendo por completo diante de uma multidão assombrada. 5. O mundo inteiro está às vésperas de uma nova consciência, de um novo poder, e de uma nova realização dentro de si mesmo. 6. A ciência física esquadrinhou a matéria em moléculas, as moléculas em átomos, os átomos em energia, e se revelou de certo modo a Fleming na Royal Institution Instituição Real, para solucionar o enigma da energia na mente. Ele diz, em sua última essência, a energia pode ser incompreensível por nós exceto como uma exposição da operação direta disso eu chamamos mente ou vontade. 7. E esta mente está no interior e é o fundamento da razão. Está tanto na matéria como no espírito. É o que sustenta, energiza, e impregna todo o espírito do universo. 8. Cada coisa viva precisa ser sustentada por esta inteligência onipotente, e constaremos a diferença nas vidas individuais que serão medidas em grande parte pelo grau que manifestam desta inteligência. É a inteligência mais elevada que coloca o animal em uma escala mais alta que a planta, o homem mais alto que o animal, e constatamos que esta inteligência incrementada é de novo indicada como o poder do indivíduo para controlar as formas de ação e assim modelar conscientemente sem ambiente. 9. Esta forma de modelar o ambiente ocupa a atenção das maiores mentes, e esta forma de modelar consiste em nada mais do que o reconhecimento de uma ordem existente na mente universal, porque é bem sabido que esta mente nos obedecerá precisamente na proporção na qual primeiro a obedeçamos. 10. É o reconhecimento das leis naturais que nos permitiu aniquilar tempo e o espaço, para elevar-se no ar e fazer o ferro flutuar, e quanto maior é o grau de inteligência, maior será nosso reconhecimento destas leis naturais e maior será o poder que poderemos possuir. 11. É o reconhecimento do ego de ser e de se ser uma individualização desta inteligência universal o que permite ao indivíduo controlar as formas de inteligência que ainda não alcançaram este nível de auto-reconhecimento. Não sabem que esta inteligência universal penetra todas as coisas e está pronta para ser chamada à ação, não saber que responde a cada demanda, e que, portanto, estão a serviço da lei de seu próprio ser. 12. O pensamento é criativo e o princípio no qual se baseia a lei é saudável e legítimo e é inerente à natureza das coisas. Porém, este poder criativo não se origina no individual, senão no universal, que é a fonte e base de toda energia e substância. O individual é simplesmente o canal para a distribuição desta energia.
13. O individual é simplesmente o meio pelo qual o universal produz as várias combinações que dão lugar à formação de fenômenos, que dependem da lei da vibração, a despeito das várias taxas de rapidez do movimento da forma da substância primária, para formar novas substâncias tão somente sob certas taxas numéricas. 14. O pensamento é o vínculo invisível pelo qual o indivíduo entra em comunicação com o universal, o finito com o infinito, o visto com o não visto. O pensamento é a magia pela qual o humano é transformado em um ser que pensa e sabe, sente e atua, age. 15. Do mesmo modo que o dispositivo apropriado permitiu ao olho descobrir os mundos distantes, a milhões de milhas, assim também, com a compreensão apropriada, foi permitido ao homem se comunicar com a mente universal, a fonte de todo o poder. 16. O entendimento que não é normalmente desenvolvido é comparável à utilidade de um gravador VCR sem uma videofita. De fato, normalmente não é mais que uma crença, que não significa nada. Os selvagens das Ilhas Canibal acreditam em algo, porém, isso não prova nada. 17. A única crença que é de valor para qualquer um é uma crença que foi posta à prova e demonstrada ser um fato, deixa então de ser uma crença, porém, se converteu em fé ou verdade viva. 18. E esta verdade foi posta à prova por centenas de milhares de pessoas e a verdade resultou ser exatamente em proporção com a utilidade do dispositivo que usaram. 19. Um homem não esperaria encontrar estrelas distantes, a centenas de milhões de milhar, sem um telescópio suficientemente potente. E por esta razão a ciência está continuamente comprometida em construir maiores e mais potentes telescópios e continuamente é recompensada pelo conhecimento adicional dos corpos celestes. 20. O mesmo se dá com o entendimento. Os homens estão fazendo contínuo progresso nos métodos que utilizam na comunicação com a mente universal e suas possibilidades infinitas. 21. A mente universal manifesta a si mesma no objetivo, através do princípio de atração que cada átomo tem com todos os outros átomos, em infinitos graus de intensidade. 22. É por este princípio de combinação e atração que as coisas se reúnem. Este princípio é de aplicação universal e é o meio pelo qual o propósito da existência é levado a cabo. 23. A expressão deste crescimento é encontrada em um modo muito mais belo através da instrumentalidade deste princípio universal. 24. Para crescer precisamos obter o que é essencial para o nosso crescimento, porém, como somos em todos os tempos uma entidade pensante completa, esta plenitude nos torna possível receber somente quando damos. O crescimento, portanto, se condiciona na ação recíproca, e constatamos que no plano mental semelhantes atraem semelhantes, que as vibrações mentais respondem somente na medida de sua harmonia vibratória. 25. Está claro, portanto, que os pensamentos de abundância responderão somente aos pensamentos semelhantes. A riqueza do indivíduo é semelhante ao que ele intrinsecamente é. É certo que a afluência ao interno é o segredo da atração da afluência da riqueza externa. A capacidade de produzir é tida como a verdadeira fonte de riqueza do indivíduo. É por esta razão que quem tem coração em seu trabalho está certo de ter sucesso ilimitado. Essa pessoa dará e dará continuamente, e quanto mais der mais receberá. 26. Que fazem os grandes financistas de Wall Street, os diretores de indústria, os estadistas, as grandes corporações de advogados, os inventores, os médicos, os autores, que faz cada um deles? Contribuem para a felicidade global humana, porém, com o poder de seu pensamento. 27. O pensamento é a energia com a qual a lei da atração é posta em operação, a qual eventualmente se manifesta em abundância. 28. A mente universal é mente estática ou substância em equilíbrio. Diferencia-se na forma através de nosso poder de pensamento. O pensamento é a fase dinâmica da mente. 29. O poder depende do conhecimento do poder, e a menos que utilizemos, o perderemos, e a menos que sejamos conscientes dele, não poderemos utilizá-lo. 30. O uso deste poder depende da atenção. O grau de atenção determina nossa capacidade para a aquisição do conhecimento, que é outro nome para o poder. 31. A atenção tem sido a marca que distingue o gênio. O cultivo da atenção depende da prática. 32. O estímulo da atenção é o interesse. Quanto maior é o interesse,
maior é a atenção. Quanto maior é a atenção, maior é o interesse, ação e reação. Comece prestando atenção. Depois de pouco tempo você terá despertado o interesse. Este interesse atrairá mais atenção, e esta atenção produzirá mais interesse, etc. Esta prática lhe permitirá cultivar o poder da atenção. 33. Esta semana concentre-se em seu poder de criar, busque a interiorização, a percepção, tente encontrar uma base lógica para a fé que está em você. Permita ao pensamento permanecer no fato de que o homem físico vive e se move e ter seu ser sustentado no ar orgânico da vida, que deve respirar para viver. Depois permita ao pensamento se concentrar no fato de que o homem espiritual também vive e se move e tem seu ser em uma energia similar, porém, mais sutil, da qual ele deve depender para a vida. E que como no mundo físico nenhuma vida assume a forma enquanto não se semeia uma semente, e nenhum fruto maior que o da provisão do Pai pode ser produzido. Então no mundo espiritual nenhum efeito pode ser produzido até que a semente esteja semeada e o fruto dependerá da natureza da semente. Deste modo, os resultados que você obtiver dependem de sua percepção da lei no poderoso domínio da causalidade, a mais alta evolução da consciência humana. Não qualquer pensamento em minha mente, mas ele rapidamente tende a se converter em um poder e organiza uma enorme instrumentalidade de meios. Emerson. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Obrigado.